1 Coríntios 11, a partir do verso 2. Na leitura do texto, peço que as irmãs não se retirem do templo quando chegar no versículo 3, mas fiquem, porque Deus renovará a esperança no seu coração. Tá bom? Ok? Então não se desesperem, aguarde, porque grandes e boas novidades virão na exposição do texto. Tá bom? 1 Coríntios 11, a partir do verso 2. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente, não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Ó Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra e obra do Teu Santo Espírito, sem a qual não entenderemos a beleza, a plenitude e a profundidade da Tua vontade nas nossas vidas. É nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Nosso tema
do ano, e toda Santa Ceia nós, durante o ano de 2014, vamos sempre voltar a eles, é o meu coração consagrado a Deus. Está no boletim, na capa, esse é o tema nosso do ano, meu coração consagrado a Deus. Nosso desejo é que cada cristão, cada membro da nossa igreja, seja um cristão consagrado e tenha um coração consagrado ao Senhor. E o nosso tema de hoje é o meu coração consagrado a Deus nos relacionamentos. E quando nós pensamos sobre relacionamentos, nós queremos aqui propor os relacionamentos em 3 dimensões. O relacionamento dentro de casa, o relacionamento com aquelas pessoas de fora de casa, na rua, no trabalho, na escola, e o relacionamento dentro da igreja. Então, um coração consagrado a Deus nesses 3 ambientes, nessas 3 dimensões da vida. Agora, o texto é um texto que mostra alguns problemas, ele fala sobre alguns problemas. Versículo 16, por exemplo, ele fala: se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume. Ele fala sobre as dificuldades fora da igreja. E ele diz, dentro da igreja, versículo 17, que alguns problemas também já existiam. Portanto, eu não louvo, porque eu sei que vocês estão se ajuntando como igreja, não para melhor, e sim para pior. Então, a identificação, o diagnóstico do apóstolo Paulo, ungido e inspirado ali pelo Espírito Santo, é: percebo que existem problemas dentro e fora da igreja, dentro e fora das casas, dentro e fora do trabalho, dentro e fora dos relacionamentos. E ele fala, então vamos colocar a vontade de Deus para consagração em cada um desses ambientes. João Calvino, comentando esse texto, ele cita um antigo provérbio que diz o seguinte: boas leis são oriundas de más maneiras. Boas leis são oriundas de más maneiras. Então, uma má maneira acaba gerando uma boa lei em represália, aquele comportamento para organizar a casa. Nós vivemos hoje aqui no Rio de Janeiro a lei seca, né? E ninguém pode nem tomar mais um cálice desse de vinho aqui na nossa Santa Ceia, tem que ser uva, porque senão até você explicar numa batida da lei seca, numa blitz da lei seca, que você estava na igreja tomando vinho, vai complicar. Mas essa boa lei, e é uma lei boa, ela é originária de uma má maneira. Existiam pessoas que estavam se embriagando e dirigindo, e causando mortes e acidentes. Então, a palavra do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, e ela corrige aqueles problemas da nossa jornada também nos relacionamentos. A primeira coisa que nós percebemos aqui é que existe uma preocupação do apóstolo Paulo com o nosso exterior, a nossa espiritualidade lá fora, no trabalho, na escola, nos relacionamentos na rua. Como é que o mundo nos vê como cristãos? E aí ele fala especificamente no texto sobre o cabelo, o corte de cabelo masculino e o corte de cabelo feminino. Temos que entender essa perspectiva bem cultural. O que nos interessa aqui não é se devemos cortar o cabelo ou não cortar o cabelo, usar véu ou não usar o véu. Devemos entender o princípio por detrás do modelo. O princípio por detrás do modelo é mais importante que o modelo, porque o modelo é cultural, o princípio é eterno. O modelo está restrito àquela época, àquela ocasião, àquela cidade, àquele contexto. O princípio não, ele vai durar por toda a eternidade. Então, quando nós olhamos o texto, nós temos que entender que naquele contexto, o cabelo simbolizava muito dentro da espiritualidade, tanto do Antigo Oriente, quanto do judaísmo, e principalmente dentro da realidade de Corinto, onde as pessoas eram conhecidas pela sua fé através do seu cabelo. Você olhava na rua e sabia se aquela mulher pertencia ao templo da prostituição de Afrodite ou não, se aquele homem pertencia a uma religião pagã ou não. Por isso ele traz normas aqui, estabelecendo princípios para a igreja dentro de um modelo de corte de cabelo. E ele diz, devemos tomar cuidado para não sermos confundidos na rua como adoradores de um Deus pagão. Por isso ele estabelece esses princípios, que não valem para nós hoje. Então, se você falar que o princípio de corte de cabelo está estabelecido aqui, você está cometendo um grande equívoco, porque isso está restrito à realidade cultural de 1 Coríntios, e não ao nosso dia a dia. Quem fala muito bem sobre isso é William Barclay, um comentarista,
em que ele estabelece esses 3 princípios. Ou seja, não devemos, diz Barclay, ler esse texto como um modelo de corte de cabelo para o século XXI. Seria um grande absurdo. Por quê? Porque no Antigo Oriente, uma mulher que usava véu era uma mulher que estava simbolizando para as pessoas na rua que ela pertencia a alguém, ela tinha um protetor, no caso, uma família. E quando ela saía com a cabeça rapada, ela dizia que não pertencia a família alguma. Então as pessoas podiam se achegar a ela e até propor relacionamentos com ela, porque ela poderia resolver sua própria vida. Isso era comum até no caso de algumas prostitutas, que eram conhecidas na rua dessa forma, através do seu corte de cabelo. E ele diz, então, irmãs, cuidado para não serem confundidas na rua com esse tipo de mulher. E da mesma forma, os homens. Vamos olhar um PowerPoint que eu preparei para a gente ver como o cabelo pode mostrar para nós a nossa religiosidade, ok? Então, a importância do cabelo na identificação de algumas religiões que hoje, no século XXI, nós não percebemos, mas dizem muitas coisas. Por exemplo, bateu o olho, você sabe. Esse é um judeu ortodoxo, que deixa uma das marcas do judaísmo, de devoção, é não passar a navalha na costeleta. Então, em alguns casos, como símbolo de devoção, o ortodoxo deixa o cabelo comprido e faz essa trancinha assim do lado, como símbolo de devoção, não tem dúvida nenhuma. Se o sujeito desse entrou no seu restaurante, loja, né, na sua casa, você sabe, esse é um judeu ortodoxo. E esse é um Hare Krishna. Perceba que é outra opção. Nós estamos falando de algo atual, que você pode encontrar na rua. Então, simplesmente batendo o olho, você já sabe quem são. O Hare Krishna acredita que aquele rabinho ali do cabelo dele é uma ligação espiritual. Algumas correntes até dizem que eles acreditam que quando eles morrerem, eles serão puxados por esse rabinho até a presença de sua divindade. Já o budista rapa tudo, não deixa nada, não é? Porque ele acredita que cabelo é sinal de vaidade. Então ele deve deixar tudo absolutamente limpo. São correntes bem interessantes. Mas no meio evangélico também existe. No meio evangélico, você bate o olho, você sabe qual é a corrente teológica pelo estilo do corte do cabelo. E nós estamos falando de alguma coisa atual. Isso aqui é uma foto atual. E você tem um estilo presbiteriano de corte de cabelo. Tá certo? Está aí o estilo presbiteriano. Então você reconhece um presbiteriano pelo seu estilo de corte de cabelo. Ok? Então, tá aí, simples, pode tirar. É só para você ver como a religiosidade pode ser claramente percebida pelos estilos. Não é? Você bate o olho e você sabe. O interesse do apóstolo Paulo, então, inspirado pelo Senhor, é que nós tenhamos equilíbrio e consagração até exterior. Até exterior. Então não é um modelo do corte A, B ou C, mas é o que nós queremos passar, transmitir com aquilo que lá fora, exteriormente, nós mostramos. Ele diz, essa é a preocupação. Essa é a preocupação. Por isso nós devemos tomar cuidado para não sermos confundidos aí fora com os padrões de outras religiões ou os padrões da secularização extremamente sensual que nós vivemos hoje. Ele diz, cuidado, tem um equilíbrio e a gente tem uma liberdade para andar dentro desse equilíbrio. A segunda questão bem interessante é o versículo 3. Então a primeira é essa, busque a consagração exterior, observe, vá com calma, nada de radicalismo, mas com um coração consagrado ao Senhor, você vai saber se portar para não ser escândalo na vida de ninguém. Versículo 3 estabelece a segunda área de relacionamento e consagração, que é dentro de casa, e aqui ele fala obviamente para casais, mas que serve para, o princípio serve para a família como um todo. E ele diz que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Simon Kistemaker, um professor de exegese do Novo Testamento, ele faz um esquema, e eu quero mostrar para você ali no Data Show, esse esquema, para entender o pensamento do apóstolo Paulo. Ele fala, olha, Paulo faz 3 afirmações ali. A primeira,
Cristo é o cabeça de todo homem. A segunda, o homem é o cabeça da mulher. Terceiro, Deus é o cabeça de Cristo. Segundo o Kistemacher, é importante observar que o começo e o fim da afirmação começa com a pessoa de Cristo. O começo e o fim. Ou seja, qualquer relacionamento tem que ter no começo e no fim a pessoa de Cristo como parâmetro. Então isso não é algo inventado, isso é um princípio de pensamento que o apóstolo Paulo já manifesta de hermenêutica na sua jornada como escritor inspirado pelo Senhor. Segunda coisa interessante é que cabeça está no centro das três afirmações. Agora vamos entender a afirmação para que as irmãs possam ter profunda alegria nessa manhã. Observe bem. Cristo é o cabeça do homem. O homem serve a Cristo. O homem é o cabeça da mulher. A mulher serve ao homem. E Deus é o cabeça de Cristo. Cristo serve a Deus. Só tem um detalhe, antes que você se desespere. Cristo é menor do que Deus? Não. Isso vai contra a nossa teologia cristã. Cristo é o mesmo ser, com a mesma essência e autoridade de Deus Pai. Essa é a chave da interpretação. A mulher é o mesmo ser e tem a mesma autoridade do homem. Assim como o homem em Cristo tem a autoridade dada por Cristo. E é chamado de co-herdeiro com Cristo. Já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado amigos. A relação não é de subserviência. A relação é de interatividade. Um completa o outro. Nós somos a coroa da criação de Deus. O homem aqui é a igreja. Quem é a cabeça da igreja? É Cristo. Assim como não existe uma igreja sem cabeça, um corpo sem cabeça não existe. Também não existe uma cabeça sem corpo. Eles são interdependentes. Aprove a Deus na sua imensa graça nos convidar para sermos parte desse corpo, do seu corpo, e servimos a Ele. Ele nos fez esse convite, Ele nos colocou ligado, vinculado a Ele. Assim também a mulher e o homem são um só, ligados. Eles têm um projeto de missão, assim também Deus em Cristo. Em João capítulo 17, verso 1, a palavra do Senhor diz que Cristo orando ao Deus Pai, diz assim: Pai, glorifica teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Poderíamos ter essa oração dentro de casa, a mulher dizendo assim: meu marido, me glorifica, que eu te glorifico. É como se a mulher dissesse assim: marido, joga luz em mim, que eu jogo luz em você. É uma relação de interdependência e de missão. Por isso que a palavra do Senhor explica que esse é o processo que nós precisamos ter no nosso coração. Efésios capítulo 5, versículo 22 e 23 é o paralelo desse texto. Vamos lá? Efésios capítulo 5, versos 22 e 23. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. A palavra submissão aqui é suporte, que elas devem ser o suporte para o seu marido. Aí vem o versículo 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou. A palavra ágape se deu sacrificialmente à igreja, e a si mesmo se entregou por ela. O marido cristão, ele acorda pela manhã, pensando: que sacrifício farei hoje, para que a minha esposa seja uma pessoa mais feliz, mais alegre, que se sinta mais amável. Mulheres gostaram disso. Não é quando ele está disposto, não. É relação de sacrifício, de compromisso. Ele acorda, a agenda dele é essa. E aí, quando ele faz isso com tanto empenho e chega em casa, a mulher olha assim e fala: meu Deus, você fez tudo isso por mim? Qual é a reação da mulher? Estão pensando, né?
A relação da mulher é de acatar com carinho as palavras do seu amado. Não há confronto, há acalanto, há intimidade, alegria, prazer. Um dá prazer ao outro. Nós vemos uma sociedade tão perdida que dentro dos casamentos o que existe é competição. Que quem manda mais? Eu mando mais, eu ganho mais. E alguns até pegam o texto da palavra para dizer que Deus diz que o homem manda na mulher, o que é um grande equívoco. Porque eles se completam. E quando isso acontece, isso é bênção na vida do casal. Isso é bênção na vida dos filhos. Que os filhos olham uma relação saudável de um homem que se dá para a mulher, da mulher que se entrega ao homem, numa relação de missão. Um glorifica o outro. Não é um criticando o outro, não é um tirando a luz sobre o outro, não é um brigando com o outro. Perceberam? Nós fazemos isso por amor. Infelizmente vivemos uma sociedade hoje em que as pessoas perderam essa referência de o menor será sempre o maior. O que se humilha será exaltado, e o que se exalta será humilhado. Mas a Bíblia diz isso claramente. Então essa é uma relação bonita, não é? Isso não é só na relação marido e mulher, é relação também pais e filhos, e de autoridade, seja ela qual for, instituída por Deus. Mas infelizmente nós não vivemos essa verdade na vida da igreja como um todo. Por isso Simon Kistemaker, o comentarista, vai dizer: se alguém olha para a mulher como subserviente a Deus, está olhando para Cristo como subserviente a Deus, está olhando para a mulher como subserviente a uma criatura, o homem, está olhando o homem com uma autoridade que não lhe é devida, segundo a palavra. Parem com isso, diz Kistemaker. Devemos reorganizar a casa. Ambos, homem e mulher, estão debaixo da missão que Deus deu, e ambos devem discutir no seu relacionamento todas as decisões, mas, se é necessário uma palavra final, que seja do homem. Aí você diz: meu Deus, é isso mesmo. Mas num diálogo bem estabelecido, isso não é doentio, mas é apenas uma manifestação da graça de Deus. Finalmente, ele, seguindo o texto, ele diz que depois da consagração fora, exterior, que olha para a cultura e se importa naquilo que a cultura vai pensar sobre sua fé, e por isso age dessa forma, ou seja, glorificando a Deus no meio da cultura, nós devemos ter a consagração do lar, na vida interior, preocupando com a saúde interna dentro da nossa casa, onde os papéis não são trocados, nem lutas são estabelecidas pelo domínio, mas ambos, um servindo ao outro, constituem uma relação amorosa, pura, de serviço ao Senhor. Daí a igreja se torna uma igreja saudável. Versículo 17 e 18, volta lá para 1 Coríntios, capítulo 11, e você vê aí, a partir do verso 17, que Paulo fala que dentro da igreja alguns problemas estavam acontecendo, e ele se entristece, mas não tanto. Como é que é isso? Isso mesmo. 1 Coríntios 11, 17, ele vai dizer que havia uma negação da comunhão, da proposta de comunhão, e a vida de espiritualidade relacional tem que ser consagrada e saudável. E ele dizia: quando há ajuntamento na igreja, isso não acontece. Versículo 18, não acontece e fica patente através das divisões. Versículo 18, e ele diz: não acontece e fica patente através das divisões, mas aí ele entra no versículo 19, e diz assim: mas você quer saber de uma coisa? Até que é importante que haja divisões no meio da igreja, porque através das divisões nós vamos saber quem é quem. Quem é fiel à palavra do Senhor e aos princípios de autoridade que Deus estabelece na Bíblia, e quem não é. Ele diz: isso também é bom. Porque não há lugar para o contencioso dentro da igreja. Por isso, ele fala que uma das festas mais bonitas da igreja estava sendo deturpada por causa das divisões. E ele diz: se nós queremos uma vida consagrada dentro de casa, queremos viver uma vida consagrada fora de casa, isso tem que refletir numa consagração dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunhão.
E ele fala, o que há de mais bonito na igreja, o maior símbolo da comunhão da igreja, está sendo afrontado, que era a Santa Ceia. O que era a Santa Ceia? A Santa Ceia era o ágape, a festa do amor. Era um ajuntamento de panela. Cada um trazia da sua casa uma comida, e eles faziam um grande jantar. Só que dentro da igreja, nós tínhamos um grupo de pessoas muito ricas, e um grupo de pessoas que não tinham muito dinheiro. Nós tínhamos servos, e tínhamos também escravos, todos frequentando a mesma igreja. E ele diz, sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão estragando a festa. Essa é a palavra de Paulo. Porque vocês não estão consagrando a Santa Ceia. Alguns grupos estão se reunindo, essa era a ideia de Paulo, e na hora da ceia, aquele grupo que era mais abastado financeiramente, se reunia com seu caviar, e começava a comer, a beber, ficava até bêbado, né, sem dividir a sua comida com os outros, que eram mais simples. E o grupo mais simples agia da mesma forma. Se embriagava, começava a comer sem esperar os outros, ele disse, espera aí, que bagunça é essa? A beleza do ágape, da festa do amor, está no fato de que a sociedade reconhece que apenas no ambiente da igreja não existem fronteiras culturais, socioeconômicas. E vocês estão atrapalhando e estragando essa beleza de uma igreja na sua multidiversidade que glorifica a Deus. Então todo mundo para, nada de divisões, vocês vão comer todo mundo junto, vão dividir sua comida, e se alguém está com muita fome a ponto de não esperar ninguém para dividir, que vá comer em casa. Depois chega aqui só para a Santa Ceia. Por isso, meus irmãos, que ao longo da história, a igreja foi fazendo da Santa Ceia apenas a manifestação do pão e do vinho, e cada vez o pão fica menor e o cálice também. É um recado. Não é? Ao longo da história da igreja, é um recado. Nós precisamos viver em unidade. E ele diz, a igreja é um espetáculo, porque ela quebra todas as barreiras sociais. E do versículo 22, a 20 ao 22, ele fala sobre isso. Não existem mais barreiras. Apenas na igreja você pode pôr duas pessoas de etnias tão diferentes, convertidos, sentados um ao lado do outro, abraçando um ao outro e chamando de irmão um ao outro. Você quer saber qual é a solução da luta lá em Gaza, entre judeu e palestino? É um judeu convertido e um palestino convertido, porque eles vão sentar juntos no mesmo banco, vão abraçar um ao outro, vão chamar de irmão em Cristo Jesus e vão cear um junto do lado do outro. Isso acontece no mundo inteiro. Em igrejas do mundo inteiro, você tem pessoas de linhagem palestina e judaica e de tantas outras, que sentam um ao lado do outro, pelo amor de Cristo, e não querem mais enfrentar lutas por causa da sua fé, porque a fé de Cristo os une, não os separa. Essa é a beleza da igreja, celebrada na Santa Ceia. Só o cristianismo faz isso. E aí Paulo diz, vocês querem acabar com essa característica? Não pode. Não podemos fazer isso. Ao longo da história, a Igreja Católica Romana disse que o pão se transformava na hora da ceia, no corpo de Cristo. Se transformava a substância, a doutrina da transubstanciação da Igreja Católica. Então, na Igreja Católica se dá uma hóstia, e essa hóstia, no momento em que o padre fala, fazer isso em memória de mim, segundo a doutrina católica apostólica romana, aquela hóstia, naquele momento, é transformada em corpo de Cristo, em carne e sangue de Cristo. Tanto é que quem foi católico aqui, como eu fui, sabe que a gente não pode mastigar a hóstia, porque se mastigar a hóstia sai sangue, segundo a doutrina católica. E quando eu era menino, eu mastigava para ver se saía, não saía não. Menino é um bicho custoso, né? Então, a transubstanciação é essa fé na Igreja Católica Romana. Quando o movimento reformado nasce, Martinho Lutero diz assim, não se transforma a substância, mas a substância contém. Então, o corpo de Cristo está com, em e sob o elemento chamado pão. Tem a mesma substância. Mas aí vem João Calvino, a Igreja Presbiteriana, com uma doutrina baseado na Escritura Sagrada, em que a gente deixa o texto falar por si. Olha o versículo 25. E essa é a beleza da igreja e da nossa doutrina. Deixa o texto falar. Tanto o verso 24 quanto o verso 25, o Senhor, nosso Jesus Cristo, ele diz que nós devemos fazer isto em
Memória. A explicação está nas próprias palavras de Jesus Cristo. Fazei isso em memória de mim. Comei o pão em memória de mim, bebei o vinho em memória de mim. Então, o ato da Santa Ceia é memorial. Nós celebramos a ceia para nos lembrarmos do sacrifício de Cristo Jesus. E João Calvino diz: e pela ação do Espírito Santo, somos conduzidos pela fé até a presença de Jesus. E na Santa Ceia, e somente na Santa Ceia, há uma ministração especial do Espírito Santo que nos conduz a uma presença real de Jesus Cristo. Por isso que a Santa Ceia é tão importante. Ela é a ceia do Senhor, em que nós somos conduzidos pela fé até a presença real de Cristo, pela fé, nos lembrando através dos elementos, pão e vinho, que Cristo se deu por nós. Essa é a beleza que Leonard Golpel, um teólogo da Universidade de Munique, disse o seguinte: Paulo vai explicar os sacramentos de Deus, olhando também para o Antigo Testamento, e ele diz que a bebida e a comida aqui são espirituais, tanto no Êxodo como na ceia do Senhor, porque em ambos os casos são dádivas e mediadores da ação salvífica de Deus. Na ceia, Deus se torna atuante da mesma forma inevitável como no provimento da alimentação no deserto. Deus se manifesta, a ação salvífica de Deus fica clara. É como se Ele estivesse nos alimentando no deserto espiritual e nós estivéssemos sentindo a presença de Deus, dizendo: obrigado, Senhor, pela sua morte sacrificial por nós. A segunda palavra importante é que a igreja é chamada para lembrar, mas olha o que diz o versículo 26, a igreja também é chamada para anunciar. E diz o versículo 26 que nós devemos comer o pão, beber o cálice e anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Então, ao comer o pão e beber o cálice, nós anunciamos a beleza de que nesse ato aqui não existe escravo nem liberto, grego nem judeu. Não existe gentio e povos de Israel. Quando nós celebramos a comunidade aqui, não existe diferença social, de classe, de conhecimento, de partido político, nada disso. Tudo some na Santa Ceia, somos um só povo. Essa é a beleza da ceia do Senhor. Por isso que quem come e bebe sem entender isso, come e bebe juízo para si, porque não entende a beleza da plenitude da obra de Cristo que nos faz um no sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Joaquim Jeremias, outro teólogo alemão, disse o seguinte: a Páscoa não trouxe a reviravolta definitiva. A parousia, mas de fato, ela vem como essa grande reviravolta. Então a Páscoa do Antigo Testamento, unida à parousia, então ela se completa. Por quê? O lugar da viva voz da proclamação de Jesus vai ser ocupado pelo testemunho da fé da igreja, em palavra e ação, dado não só pelos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, mas também pelos crentes mais singelos, que agora podem dizer assim: eu sou uma testemunha viva de que Cristo nos fez um só corpo. Eu frequento um lugar onde nós somos um só corpo e que Cristo nos traz debaixo dessa unção e consagração. Daí, o que é que a gente leva para casa? Vamos voltar à palavra do provérbio de João Calvino. João Calvino disse: boas leis são oriundas de más maneiras. Muitas vezes nós temos más maneiras fora da igreja, sem perceber. Geramos mau testemunho. Muitas vezes dentro da igreja, muitas vezes em casa. Esses três ambientes precisam ser consagrados ao Senhor. Nós precisamos observar claramente que nós temos um chamado de Deus para sermos um exemplo na cultura. Olhar a cultura aí fora e dizermos assim: nós não somos pessoas que devem assimilar essa cultura na sua inteireza, mas devemos fazer diferença nessa cultura. Diferença nessa cultura. Não é o corte de cabelo, mas é o que a nossa postura simboliza. Não é o corte de cabelo, é o que a nossa postura significa. Segundo lugar, a minha casa precisa ser uma casa ordeira. A minha casa tem que ser uma casa em paz. Eu preciso que a minha casa seja um lugar onde os vizinhos possam olhar e dizer assim: por que essa casa é sempre alegre, festiva? Por que as pessoas se dão bem? Por que aqui não há ali luta por poder? Críticas de um ao outro? Por que essa família, quando se reúne, só há manifestação de amor e de carinho?
Um diz, eu te sirvo. Não, deixa que eu te sirvo. Não, eu vou te servir. Você fala, mas que esse povo é diferente. Devemos ter uma igreja que vive a verdadeira unidade, uma igreja que vive a inteireza da beleza daquilo que Filipenses 4:7 diz. Quando estamos em Cristo, Ele nos dá a paz que excede todo entendimento. A grande característica da vida cristã é paz. Paz dentro da igreja, paz na rua, paz dentro da casa. Isso é verdadeira consagração. Que o Senhor nos abençoe nessa jornada. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado porque um dia o Senhor nos tirou das trevas para a luz. O Senhor nos fez membros do teu corpo em Cristo Jesus. Ele é o cabeça. Obrigado, Deus, porque o Senhor trouxe paz para as nossas casas, em nosso trabalho, nas escolas, nos lugares aonde vamos. O Senhor nos deu a oportunidade de anunciar, testemunhar, deixar claro que a nossa vida pertence a Cristo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe debaixo da tua paz.